Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos ao Noticiário Tortuga. Você está no canal do Criador e agora vai saber sobre os danos causados pelas infecções de carrapatos e um pouco sobre as ações da Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG. As infestações de carrapatos causam muitas perdas à produção e danos à saúde dos animais, além de gerar despesas com inseticidas. A pesquisadora Anita Schimidek, da APTA de Colina, em São Paulo, vem ao Noticiário Tortuga explicar como combater esse mal e o manejo com os equinos. Isso mesmo, Márcia. Estamos aqui agora com a Anita, que fala com a gente lá da APTA Regional em Colina. Bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece pela sua presença aqui no nosso programa de hoje, para a gente falar aí sobre um assunto muito importante para todos os produtores, os pecuaristas. Todo mundo que tem um rebanho sempre tem ali a sua tropa de cavalos de lida dentro da fazenda, e a gente também não deixa de dar dicas aqui no Noticiário Tortuga para o melhor manejo aí desses cavalos. E hoje falando aí sobre um problema que é comum e que atinge aí muitos equinos no Brasil, que são os carrapatos, que podem trazer um grande desconforto a esses animais, né? Qual que é, Anita, a gravidade desse problema hoje dentro das fazendas brasileiras? A gravidade em si, às vezes a gente não tem uma incidência tão alta a ser um problema em muitas fazendas, mas a grande parte das fazendas tem presença de carrapato. Não são todas as fazendas que o carrapato chega a ser um problema realmente, mas de certa forma acaba sendo, né? O que eles podem causar aí para esses animais? Desde o incômodo dele ter a presença do carrapato e se coçar, e por conta da coceira ele pode se machucar também, daí vir uma outra ferida, como uma bicheira, né, que a gente chama, e junto com isso, muitas vezes o carrapato ele traz outras doenças que são protozoários, são bichinhos que estão dentro do carrapato e vão transmitir uma doença para o cavalo, ou para o bovino, ou para qualquer, até para a gente também. A gente tem, hoje em dia, bem comum a gente ouvir a questão da febre maculosa. É, inclusive, o mesmo carrapato do cavalo. Não quer dizer que vai sempre transmitir, é que nem o mosquito da dengue, ele tem que estar contaminado para poder transmitir a doença para a gente. Mas, potencialmente, a gente sempre tem que estar atento a isso. Pode ser um problema para o quadro de saúde aí dos animais, né? E esse problema não vem também, não é só para os cavalos adultos, mas também para os potros, né? Porque ele acaba não escolhendo, né? E às vezes até com o ser humano que está próximo dele, principalmente no caso do carrapato do corpo, do cavalo, que ele pega nas pessoas também. Então, a gente tem ataques de micuins, principalmente que é a fase mais jovem, o vermelhinho, até do adulto também. O cavalo, principalmente, porque ele está o tempo todo em contato com os animais, está no campo, né, no pasto, onde tem a infestação desses animais, desses carrapatos, e eles são diferentes da gente. A gente toma banho, a gente consegue ter as mãos para tirar os carrapatinhos, e eles não conseguem fazer isso, né? Eles ficam dias e dias, às vezes, com esses animais picando, sugando eles sugam sangue, né? Eles são hematófagos, então, às vezes, se tem um ataque, uma infestação muito grande, pode ter anemia, pode ter uma série de outros problemas de saúde, né? E como que o produtor ele pode identificar esses sintomas para ele perceber ali que esses animais estão com carrapato? Depende da fase do carrapato. Tem alguns que são mais fáceis, que nem quando o carrapato é adulto, que ele é maior, é mais fácil a gente vê ele. Às vezes a gente vê na orelha, na crina do cavalo, no próprio corpo do cavalo, mas às vezes quando ele é mais jovem, que nem o micuim, que agora é bem época de micuim, né? Dá uma esfriada com um pouquinho de chuva, normalmente é a época que eles gostam de eclodir e acabam aparecendo, a gente percebe eles, né? Então, num animal com pelo, a gente vê, às vezes, um calombinho,
uma mudança no pelo do cavalo, em vez dele ficar todo assentado, todo liso, ele fica um pouco irregular. Isso não é sempre que qualquer irregularidade no pelo que seja um carrapato, mas é um sinal de que pode ser um carrapato. Às vezes a gente percebe outras coisas também, ele começa a se coçar. Depois que a gente identificou, então, esse problema, como que a gente vai controlar? Como que o produtor vai controlar os carrapatos nos animais? O ideal que se recomenda é, primeiro, você ter uma identificação de qual tipo de carrapato que no cavalo, no caso do cavalo, tem dois tipos principais, que a gente chama de orelha ou de corpo, e você ter uma identificação de qual inseticida é adequado para a sua propriedade, para atuar naqueles carrapatos. Um inseticida que normalmente a gente usa, que é talvez o mais seguro para usar com equinos, é o que a gente chama de Butox, é a deltametrina, se eu não me engano. Então, a gente faz banhos de aspersão nos animais, a gente usa uma sequência, dependendo da infestação, se tiver com uma baixa infestação, às vezes só um banho já resolve. Se tiver com uma infestação muito alta, a gente tem que repetir uma periodicidade semanal, ou às vezes a cada 21 dias, dependendo do tipo de carrapato. Sendo o carrapato de orelha, a gente precisa passar um produto normalmente dentro da orelha dos cavalos também. Às vezes só a aspersão não mata os carrapatos de orelha. De qualquer forma, é muito importante que o produtor ele busque aí um veterinário, um médico veterinário, para que possa ajudá-lo ali nesse manuseio, no combate desses carrapatos, né? Sim, às vezes tem empresas também, dentro até da própria Secretaria da Agricultura, que fornecem esse serviço também de identificação dos carrapatos, o Instituto Biológico, né, da identificação de qual o princípio ativo mais indicado para o caso daquela propriedade ou daqueles carrapatos que tem naquela propriedade, né. O mais importante sempre é estar atento, perceber que existe o problema, porque conforme o carrapato ele vai passando as fases dele, ele vai ficando com uma camada de quitina, ele vai ficando com revestimento mais reforçado, vamos dizer assim, ele vai ficando mais resistente ao carrapaticida, ao inseticida. Então, quanto mais jovem o carrapato, mais fácil é o combate a ele. Com certeza. Anita, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Um bom dia aí para você. Muito obrigada, igualmente. A Associação Brasileira do Agronegócio discute, fomenta e desenvolve uma série de ações sobre vários temas relacionados ao agro, desde a produção até a comunicação, todas as ferramentas tecnológicas e a economia do setor, que é o quarto maior produtor e terceiro maior exportador do mundo. O Cairo Rodrigues conversa agora com o Marcelo Brito, presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG. E agora, direto de São Paulo, quem conversa conosco aqui é o Marcelo Brito. Bem-vindo ao nosso programa de hoje. Cairo, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês novamente. Muito obrigado pelo convite. A gente é que agradece mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa, Marcelo. E o Marcelo, que é presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG. Marcelo, o Brasil, a gente sabe que ele é um país ainda que tem o agronegócio muito jovem, né, em comparação aí com outros países do mundo. O nosso agro ainda é muito jovem, mas mesmo assim nós já somos referência e destaque na nossa produção. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse assunto. Esse é um ponto importante, cara, porque a gente precisa ter alguns conceitos sempre vivos, tá? O primeiro conceito é o seguinte: tecnologia se renova a cada dia. Inovação deve ser colocada em prática a cada dia. Sustentabilidade é algo intangível, tá? Todo dia você chega a um nível, você é cobrado para pular aquele nível. Então, se a gente olhar 30 anos atrás, a forma como a gente lidava com o uso da terra, com a produção agrícola, com a colheita, com o transporte, e a gente olhar como a gente faz essa mesma coisa hoje, é completamente diferente. E o Brasil é um dos líderes mundiais nesse processo agroambiental. Que dirá daqui a 30 anos? Com certeza
nós estaremos fazendo de forma muito diferente, muito mais diversificado, muito mais tecnificado e muito mais sustentável. E dentro disso, qual que é o papel da ABAG no trabalho em prol do agronegócio brasileiro? Cara, eu diria que a ABAG exerce o que é conhecido como o poder do incômodo. Tá? Em todos os setores, tem que ter aquele que puxa a fila. E, ao puxar a fila, você é amado por alguns e é detestado por outros. Mas a ABAG sempre teve esse papel de estar olhando o que acontece no mundo, olhando as tendências de mercado, olhando as tendências de consumo, até por essa particularidade de ter entre os seus membros grandes multinacionais, grandes empresas que fazem esse link entre o Brasil e dezenas de outros países no mundo. Então, essa é a nossa função na representação dos nossos associados, dos diversos setores que a gente representa transversalmente, né? Só lembrando que a gente une esses setores. Cada um deles tem suas associações independentes que cuidam da parte do advocacy principal daquilo que é o core business do negócio. A nossa função é o quê? É dar essa cara proativa, sustentável, aguerrida, tecnológica que o agronegócio brasileiro tem. O produtor também é fundamental, né, nesse papel aí do desenvolvimento, da sustentabilidade do nosso agronegócio, né? Isso é muito interessante também, porque durante anos o processo todo foi feito como se o produtor fosse responsável por 100% das ações e o resto da cadeia fosse isento disso. Finalmente, as pessoas viram que sustentabilidade é um processo top-down, então tem que começar lá de cima. Então, ao mesmo tempo que distribui as responsabilidades na cadeia, ela também traz novas exigências. Porque se é difícil você educar o consumidor, é muito mais fácil ter um investidor educado. Então, no mundo de hoje, o investidor é aquele que nos fiscaliza muito mais do que o nosso cliente, principalmente quando você está na base primária de produção, o seu acesso ao cliente final é muito difícil, tá? Porque você está vendendo seu produto que passa por um processamento, passa por uma manufatura, passa por um trading, passa por um supermercado até chegar no cliente, tá? O investidor não, ele é transversal a toda essa cadeia. Por isso que existe um ditado hoje que diz que, ao começar a perder cliente, fique esperto, porque é sinal que você já perdeu seu investidor. E Marcelo, quais são as perspectivas aí da ABAG para o nosso agro nos próximos anos? A gente vai continuar surfando em condições muito boas. Não esqueçamos que nós dependemos de chuva, dependemos de sol, dependemos de clima, e esse é cíclico. As mudanças climáticas têm trazido pressões sobre a produção agrícola no mundo inteiro. Veja agora a questão sobre a safrinha do milho, né? Onde algumas regiões do Brasil provavelmente terão perdas aí acima de 40%. Isso é sempre um desafio, mas não tem nenhuma dúvida. O Brasil vai continuar sendo um player importante. Hoje nós somos o quarto maior produtor do mundo, o terceiro maior exportador, e nós vamos ganhar nessa escala com o passar dos anos, porque as condições agroambientais de competição nossas são muito grandes. Agora, para isso, precisamos fazer o nosso trabalho de casa, e um deles é manter a estrutura da caixa d'água que irriga o agro brasileiro. E essa caixa d'água chama-se Amazônia, e precisa de um cuidado bem melhor do que o que nós estamos dando agora. A gente sempre bate nessa tecla aqui no programa Noticiário Tortuga da importância do produtor ter aí o seu cuidado com o meio ambiente. A sustentabilidade é fundamental hoje para qualquer setor produtivo, né? Marcelo, muito obrigado mais uma vez aqui pela sua participação no nosso programa de hoje. Um bom dia aí para você e parabéns por todo o trabalho que a ABAG vem realizando. Prazer é meu, saúde a todos. Obrigado. E o Noticiário Tortuga está terminando. Para conhecer as linhas de produtos, as estratégias de suplementação e os programas da DSM, aponte a câmera para o QR Code que aparece na tela ou acesse o site www.tortuga.com.br. E se quiser rever nossos quadros e entrevistas, vá ao canal do YouTube. Obrigada pela audiência. Te espero aqui no canal do Criador, às 8 horas da manhã, de segunda a sexta-feira. Até mais!